Acho que estamos todos um pouco familiarizados com as sereias hoje em dia, seja como uma linda mulher com rabo de peixe que nada majestosamente pelo oceano, ou algo muito mais sedutor que o afogaria sem pensar duas vezes se você se atrevesse a se aventurar muito perto. Cada região tem seus próprios mitos e lendas em torno delas, e algumas delas são bastante sombrias, então junte-se a nós hoje enquanto damos uma olhada nas sereias e sua história bastante confusa. A descrição mais comum de uma sereia é de uma criatura aquática com a cabeça e o torso de uma mulher, e a metade inferior de um peixe, mas dependendo de que lugar do mundo você está, isso pode variar. Uma das maiores influências no Ocidente em relação às sereias vem das sereias da mitologia grega, que apesar de muitas vezes serem comparadas e confundidas com sereias, eram na verdade mais pássaros do que peixes. Vemos as sereias em dois dos poemas épicos mais conhecidos da mitologia grega, o Argonáutica e a Odisseia. Em ambos, elas são bastante semelhantes às sereias modernas, usando suas vozes encantadoras para atrair marinheiros para um túmulo aquático. E é aí que recebemos o termo um canto de sereia, por sermos atraídos a ir a algum lugar ou fazer algo que você sabe que terminará mal, algo que tenho certeza de que muitos de nós se identificam. Quando os argonautas encontraram as sereias, seu músico abafou o canto das sereias com sua própria música e, como resultado, apenas um homem pulou no mar. Quando Ulisses e sua tripulação o encontrou, ele os instruiu a encher os ouvidos com cera de abelha para anular o canto. O próprio Odisseu, no entanto, intrigado que nenhum homem jamais tivesse ouvido o canto da sereia e vivido para contar a história, instruiu ainda mais sua tripulação a amarrá-lo ao mastro de seu navio, não importando o que ouvissem e o quanto fosse pedido ou implorado. Deviam ignorá-lo até que passassem em segurança pelas sereias. Autores posteriores a Homero acreditam que, se um homem ouvisse o canto da sereia e sobrevivesse, as sereias teriam que se afogar no mar. Uma vez que nos aproximamos do período helenístico, as imagens das sereias passaram de mulheres-pássaro para mulheres com rabo de peixe. Autores romanos em particular, como Higino e Ovídio, ligaram fortemente as sereias ao oceano. O próprio Ovídio popularizou a história de origem das sereias. Segundo ele, nem sempre eram meio mulher, meio pássaro. Originalmente, eram ninfas e servas da deusa Perséfone. Nas versões da história em que Perséfone foi sequestrada por Hades e levada para o submundo, sua mãe Deméter deu asas de aia para que elas pudessem ajudar na busca de sua filha perdida. Higino, por outro lado, viu isso mais como uma maldição. Deméter as culpou pelo desaparecimento de Perséfone e assim, em sua raiva, ela as transformou em sereias. O canto da sereia, embora bonito e sedutor, também tem um forte tom de tristeza e até morte, continuamente chamando Perséfone, na esperança de que um dia ela seja encontrada. Antes de nos afastarmos da mitologia grega, para aqueles que se perguntam se havia algum equivalente masculino, os tritões também existiam. Um exemplo foi um homem chamado Glauco, um pescador que descobriu uma erva mágica que traria o peixe de volta que ele pegasse de volta à vida quando consumida. Curioso sobre seus efeitos sobre os homens, ele tentou por si mesmo. Isso resultou em suas pernas se tornando um rabo de peixe e o desejo irresistível de viver no mar. Embora agora fosse considerado imortal, Glauco lutou para aceitar seu novo dom encontrado, até que as outras divindades do mar lhe ensinaram seus segredos e até a arte da profecia. A partir de então, Glauco ficou conhecido como alguém que aparece para os perdidos no mar e ajuda a guiá-los para a segurança. Uma de suas aparições mais notáveis foi na Argonáutica, quando ele aparece para os argonautas e informa o que aconteceu com Héracles e outros homens desaparecidos, ajudando a impedir um motim completo dos membros da tripulação que culparam Jasão pelo desaparecimento de Héracles. O exemplo mais conhecido de Tritão na mitologia grega seria Tritão, filho de Poseidon e Anfitrite. Nem seus pais são realmente descritos como tritões, pois poderiam viver tanto na terra quanto no mar. Tritão, no entanto, foi descrito como meio homem, meio peixe, desde o dia em que nasceu, tornando-o um tritão estereotipado. Na maior parte do tempo, ele atuou como mensageiro de seu pai no mar, o que faz sentido, considerando que cobrir o submundo
a terra, os céus e o mar. Pode ter sido um pouco demais para Hermes lidar sozinho. Semelhante a Glauco, ele também apareceu aos argonautas para ajudá-los na volta da jornada. No entanto, existem inúmeras histórias de luta de Tritão e heróis, de afogamento de outros mortais. Héracles lutando com Tritão é uma imagem vista frequentemente em toda a cerâmica grega antiga. A imagem dos tritões tornou-se tão fortemente associada ao próprio Tritão que acabaram por ser chamados de tritões. Alguns deles tinham uma cauda de peixe e outros uma concha que tocavam como um trompete. Olhando agora para as partes orientais do Mediterrâneo e da Mesopotâmia, existem inúmeras histórias para examinar. Imagens de humanos com caudas de peixe podem ser vistas desde o primeiro Império Babilônico. A deusa mesopotâmia Atargates é uma das primeiras histórias registradas de sereias na região. Atargates amava um pastor humano, que tristemente se afogou em um lago. Não sendo capaz de lidar com a dor de estar separados, ela se jogou no lago na esperança de se afogar e se reunir com seu amante na vida após a morte. Os deuses, no entanto, não permitiram que ela morresse, e assim fizeram d'Oceano sua casa. Eles a transformaram em um peixe, pelo menos sua metade inferior de seu dorso ainda permaneceria como uma mulher, porque sua beleza não poderia ser escondida. 1001 Noites também é um bom texto para ler, isso se as ideias do Oriente Médio em torno das sereias despertarem seu interesse. Existem inúmeras histórias que apresentam humanos que são capazes de respirar e viver debaixo da água. Estes são descritos como povos do mar e nascidos no mar. Agora, se há um lugar em que podemos ver esse tipo de história de uma forma bizarra em termos de aparência, esse lugar é o Japão. Aqui, temos criaturas conhecidas como Ninho, que significa peixe humano, e posso garantir que não são sereias sedutoras. Os Ninho não são parte peixe, são principalmente peixes com a cabeça sendo a única parte que se assemelha a um humano. Eles também tinham chifres dourados, uma barriga vermelha e olhos adicionais ao redor do seu dorso. Caçar e capturar essas criaturas também exigia um grupo bastante grande, pois dizem que elas têm cerca de 10 metros de comprimento, então, definitivamente, mais um monstro do que uma sereia. No folclore eslavo, existem criaturas conhecidas como Russalka, espíritos femininos, que habitam lagos e rios, atraindo jovens para a morte com o som de suas vozes. Dizem que são os espíritos de mulheres jovens que morreram afogadas por causa de um casamento infeliz. Isso poderia ter sido suicídio, devido a abusos ou assédio, ou até mesmo abandono por parte de um amante. Também pode ser porque elas foram assassinadas por esse amante. Um exemplo frequentemente usado seria uma criança indesejada resultando em afogamento para esconder a gravidez. O espírito é então amaldiçoado a passar o tempo restante como um Russalka em busca de vingança. Antes do século XIX, os Russalka não eram considerados maus, eram associados à fertilidade. Durante a primavera, eles saíam da água e caminhavam entre os campos. Ao fazer isso, eles transferiam uma porção de sua própria essência, que se infiltrava nas plantações e permitia que fossem nutridas. Durante o século XIX, eles eram vistos como espíritos caóticos e impuros. Era comum ouvir histórias de mulheres jovens morrendo à beira de lagos e rios e tornando-se Russalka. Quando os jovens se aproximavam do rio, elas o atraíam cantando, e quando estavam perto o suficiente, os enredavam em seus longos cabelos coloridos e vibrantes. Envolviam os pés em torno deles e os arrastavam para baixo da água. Por mais estranho que possa parecer, em países como a Polônia, eles preferem fazer cócegas em suas vítimas até a morte, em vez de afogar, o que soa igualmente horrível. Eles também podem alterar sua aparência para atender aos desejos de sua vítima. De longe, parecem mulheres bonitas, mas quando de perto, seus cabelos mudam para verde e seu rosto se distorce revelando sua verdadeira natureza. No entanto, eles nem sempre foram considerados espíritos malévolos ou malignos por serem maus. Muito parecido com Poltergeist, se sua morte fosse de alguma forma vingada, seu espírito teria permissão para descansar. Elas podem não ser metade peixe e metade mulher, mas com certeza têm várias semelhanças com sereias, como o cabelo colorido vibrante, a ideia de beleza, e a maioria das Russalkas tinham que ficar parcialmente submersas, fazendo viagens em terra bastante incomuns. A Russalka era um símbolo de imensa beleza.
mas também extremamente temida e respeitada. As sereias também foram mencionadas na Grã-Bretanha e na Irlanda durante o período medieval. Encontrar uma sereia no mar era considerado um mau presságio. Em alguns casos, as sereias prediziam um clima problemático ou algum tipo de desastre. Outras vezes, as próprias sereias causavam má sorte. A balada de Sir Patrick Spens fala sobre uma sereia bastante enigmática. Ela dizia aos navios no mar que eles nunca mais veriam terra, e outras vezes ela mentia e dizia que eles estavam perto da costa. Aqueles que não estavam perdidos no mar podiam dizer que não estavam perto da terra, e isso apenas significava que seu navio estava destinado a colidir com as rochas. Havia também histórias de advertência envolvendo sereias afogando pessoas em rios e lagos, se chegassem muito perto. Em raras ocasiões, algumas dessas histórias foram mais positivas, como sereias ajudando quem estava se afogando e até ensinando remédios e curas que podem ser encontrados na natureza. Algumas outras sereias de todo o mundo, dignas de menção, incluem a europeia Melusina, a mãe dos espíritos da água nativa da África Central, e o povo chinês os tubarões. Histórias de sereias existem há milhares de anos em todo o mundo, e também não faltam na ficção moderna. Quando você tem histórias e lendas que são contadas universalmente e resistem ao teste do tempo, normalmente é porque é algo com o qual podemos nos relacionar ou refletir. Algo que intriga, mas também deixa um elemento de mistério. Com as sereias, não é difícil ver, porque as pessoas as apreciam nas histórias, seu passado trágico e a dualidade entre o belo e o mortal. Acima da água há um exterior calmo, bonito e elegante, que joga com sua humanidade e o atrai. Abaixo é misterioso, frio, escuro e implacável. Uma descrição bastante precisa de como costumávamos ver, e às vezes ainda hoje vemos, o oceano. Navegar pelos mares há milhares de anos era muito mais perigoso e incerto em comparação com o que é hoje. As sereias são apenas uma de uma longa lista de criaturas mortais criadas para tentar explicar esses perigos. Elas também nos lembram que as aparências podem enganar.